O FIA em Foco de hoje é o AAZQ11, o Azequest Sole Fiagro. Emily, o que é um fiagro? É um ativo que foi criado ali em meados de 2021 com o objetivo de investir no agronegócio. Eles podem investir em imóveis do agronegócio, imóveis rurais, fazendas, galpões logísticos voltados para o setor do agro, aqueles silos que são como um galpão de armazenamento de grãos. E tem também os CRAs, os Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que basicamente é emprestar dinheiro para financiar atividades agropecuárias. Eles são ativos que são excelentes aí para a gente ter uma opção a mais para diversificar a nossa carteira. Eu trouxe aqui hoje um Fiagro que é gerido pela Azequest. Eu acompanho algum outro fundo deles aqui, que é o AZPL11, é um fundo imobiliário de logística. Eles têm outros fundos, se vocês entrarem lá no RI, vocês vão conhecê-los. Esse aqui especificamente teve início lá em 2022, ou seja, o setor teve início em 2021 e ele surgiu já em 2022. A gestão da Zequest cobra uma taxa de administração e gestão de 1,2% sobre o patrimônio líquido do fundo e também uma taxa de performance. Essa taxa de performance é 10% de tudo aquilo que exceder 100% do CDI. A minha opinião é que é uma taxa muito baixa e bem mais fácil de ser alcançada quando o fundo tem uma carteira totalmente indexada ao CDI. Eles têm uma taxa de carrego de CDI mais 3,14%. Emily, o que é uma taxa de carrego? A taxa de carrego é a remuneração que o fundo imobiliário vai ter se ele mantiver a mesma carteira até o vencimento desses CRAs. Mas é claro que essa taxa ela vai depender muito das movimentações que a gestão vai fazer. E a gente sabe que os gestores, todo mês, eles fazem negociação, eles compram mais CRAs, eles vendem mais CRAs, e esses CRAs vêm com mais taxas, então isso vai modificar esse valor. E também depende bastante do valor que você paga pela sua cota. Quanto menor o valor da cota que você pagar, maior é a sua taxa de carrego. É por isso que os fundos trazem aquela tabela de sensibilidade, que é para você ter uma noção de como vai variando a taxa de carrego à medida do preço que você vai pagando. E a gente também tem aqui o carrego líquido, que nesse caso é CDI mais 1,93%. Isso aqui é a taxa de carrego bruto menos a taxa de administração. Me fala aí nos comentários se você já sabia sobre isso. Aproveita também para me falar se você investe no Azequest, Sole Fiagro, ou se você investe em algum outro Fiagro e se tem algum que você gostaria que eu acompanhasse aqui no canal. E aproveita também para se inscrever e curtir esse vídeo. O número de investidores é de 29.817 pessoas, o que contribui para uma liquidez média diária de R$ 667 mil. O patrimônio líquido desse fundo é de 206,9 milhões. Ele é pequenininho ainda, bem novinho, mas ele é bem diversificado. Quero mostrar para vocês o portfólio dele. Começando aqui então pela exposição, eles têm uma exposição de 49% em CRAs pulverizados. Emily, o que é um CRA pulverizado? Uma empresa tem vários certificados de recebíveis futuros de várias pessoas, de vários clientes. Para ter liquidez, para ter mais dinheiro ali à vista, para reinvestir na empresa, eles formam uma carteira com todos esses contratos e esses valores a serem recebidos, ou seja, esses fluxos futuros, juntam tudo em um certificado de recebível do agronegócio, e aí os investidores, como esse fundo, vão lá e compram esse CRA. Então, dentro desse CRA, tem vários contratos, 100, 150, 200 contratos, cada um de uma pessoa física. Por isso, é pulverizado, tem muita gente ali dentro. Eu acho que é um CRA bem até conservador. Por quê? Se você tem um CRA com 200 devedores e, não sei, 5 param de pagar ali por um período de 1 mês, 2 meses, você ainda tem 195 pessoas pagando. O impacto é bem menor. Mas eles também têm aí exposição a açúcar, etanol, fertilizantes, laticínio. E aqui também a gente tem o nível de subordinação desses CRAs. Eu gosto muito quando os fundos trazem essa informação para a gente. Os fundos imobiliários
que são mais conservadores, que são mais high grade, eles costumam investir em séries únicas e em séries sênior, no máximo ali uma mezanino. E o que é uma série sênior? Se houver um evento de inadimplência, por exemplo, e for preciso executar uma garantia, quem vai receber primeiro são os detentores dessas cotas sênior, tá? Eles têm prioridade, porém a taxa que eles recebem é um pouquinho menor. Agora, o mezanino, ele vai receber depois de quem tem a cota sênior, ele tem uma taxa um pouquinho mais alta e um pouquinho mais de risco. Já o júnior ou o subordinado, ele tem uma taxa bem mais alta, porém ele tem o risco muito maior, porque ele é o último a receber. E aí a gente tem também a série única, que aí todo mundo tem o direito igual. E esse fundo ele tem 53% em cota sênior, tem 33% em únicas e basicamente ele só tem 1% em cota subordinada. Então o risco dele já é mais baixo. Agora essa aqui é a carteira de ativos desse fundo imobiliário. Eu contei, são 52, na verdade são 51, mais uma cota de um outro fundo imobiliário, o FGAA11, que é um outro Fiagro, na verdade. Mas o que ele tem em caixa. O valor em caixa dele é de 3,5%. Esse valor, quanto menor, melhor, porque se supõe que o que você ganha com um CRA é muito maior do que o que você consegue rentabilizar ali no caixa, que vai te render, não sei, CDI, 90% do CDI, no máximo 100% do CDI. E aqui na carteira investida em CRA, você vai ter o CDI mais uma taxa. Então, é sempre melhor que o fundo tenha pouco dinheiro em caixa e invista rapidamente o que tem aí. Agora, ele tem que ter um pouco de dinheiro em caixa, que é para poder aproveitar as oportunidades. Cabe ao gestor ir rebalanceando isso mês a mês. Agora, indexador. Como eu já falei, né? Ele é totalmente indexado a CDI, não tem nada IPCA aqui. Tem alguns pré-fixados, que é aquele que você fecha um acordo mesmo. Ó, daqui a 2 anos vai me pagar 15%, 20%, tá? E aí tem esses pós-fixados aqui. A maior exposição dessa carteira é equivalente a 8,58% do patrimônio líquido. Ela tem uma taxa CDI mais 5,5% e é um CRA pulverizado da Esteio Rural. A segunda maior posição é justamente essa aqui. Esses CRAs eles quase não se repetem. Então a segunda maior exposição é de 4,34%, uma taxa CDI mais 5%, e a terceira maior exposição aqui é de 4,6%. Ou seja, que os 3 principais devedores desse fundo imobiliário representam apenas uns 17, 18% de todo o patrimônio líquido. Então ele é bem diversificado. Ele é tão diversificado que os eventos de crédito que ele tem na carteira, e aqui um ponto, se você investe em um fundo de papel, seja ele um fundo imobiliário ou um fiagro, e você acha que você está blindado da inadimplência, você nem deveria investir em fundo de papel. Quiçá você nem deveria investir em renda variável. A única forma de realmente se proteger da inadimplência é você escolher um fundo que tenha o seu portfólio bem diversificado. No caso aqui deles, por exemplo, a maior exposição é de 8,5%. E aí cabe a você definir parâmetros para que você possa investir nos fundos que você analisa, tá bom? Então aqui, o primeiro devedor que ele tem que não está em dia com as suas obrigações representa 2,27%, na verdade é 2,37%, porque lá embaixo tem mais uma taxinha de 0,10%. Eles trazem lá no relatório que estão acompanhando. Eu pesquisei algo sobre esse devedor aqui e, na verdade, é um caso de polícia, estão investigando lá por alguma fraude que o dono da empresa está envolvido. Já o outro caso é a famosa AgroGalaxy, né? Dispensa apresentações e o fundo tem aí 0,18% do patrimônio líquido exposto a essa devedora. E daí a importância de escolher fundos que tenham pequenas participações, que sejam bem diversificados, né? No fim, o efeito não impacta tanto o rendimento. Aqui eles vão falar sobre cada um dos CRAs e eles trazem para a gente as garantias e os ratings. Então tem cessão fiduciária, aval. Eu não gosto de aval, né? Porque se o devedor principal não paga, quem dirá aquele que deu o aval, né? O avalista. Alienação fiduciária de imóvel, para mim, é a melhor garantia possível. Aval de acionista pessoa física. Piorou. Cessão fiduciária de recebíveis, tudo bem. E aqui eles vão falando um pouquinho de cada um
dos investidores, né? Dos devedores, aliás. Agora, se tratando um pouquinho de rentabilidade, ao todo, esse Fiagro já distribuiu R$ 3,19 por cota aos seus cotistas desde 2023. A rentabilidade dele foi de 2,86%. A gente sabe que os Fiagros eles passaram por um momento bem conturbado aí. Ano passado foi um ano complicado para o agro. E ainda que os fundos que não tinham tanta exposição a esses devedores que ficaram inadimplentes, eles sofreram, foi basicamente generalizado assim a queda dos fundos que investiam no agro. Então, a cota desvalorizou muito, fazendo com que a rentabilidade total bruta seja muito baixa. O CDI, nesse mesmo período, rentabilizou 31,18%. Bom, esse foi o vídeo, mais uma opção aí para você conhecer, para você estudar. Se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu no canal, aproveita para fazer isso agora e a gente se vê no próximo vídeo.